3 passos para você arrasar quando precisar ter aquelas conversinhas difíceis com o seu companheiro. Eu sou Jaque Gonçalves, especialista em comportamento, e te ajudo a transformar esse seu relacionamento meia boca em uma parceria fodástica. Fica comigo. Gente, todo relacionamento precisa passar pelas DRs. São conversas difíceis mesmo. Por quê? Porque envolve muita emoção, estresse e frustração. Mas eu vou te ensinar exatamente como você deve se preparar e como você deve ter essa conversa com o seu companheiro para ter sucesso no final. O primeiro passo, você vai pegar um papel e uma caneta, sim, minha gente, papel e uma caneta, nada de digitar. Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai colocar tudinho que você quer conversar com ele. Veja bem, você vai desabafar tudo aquilo que passa na sua cabeça, nos seus sentimentos, você vai passar para o papel. Depois que você fizer isso, você vai ler. Quando você lê, você vai perceber que você vai querer fazer algumas edições, colocar coisa, tirar coisa, faça isso. Leia novamente e, se precisar, edite novamente. A hora que você lê e ali estiver realmente tudo o que você gostaria de falar com o seu companheiro, você vai perceber que você vai se sentir mega aliviada. Gente, isso realmente funciona. Você vai se sentir muito mais leve. E o melhor, quando a gente faz isso, a gente também organiza as nossas ideias. E aí, a hora que a gente for conversar com o nosso companheiro, nós seremos muito mais pragmáticas. E isso é muito importante para quando a gente quer ter essas conversinhas difíceis. Porque os homens, contrário da gente, odeiam conversar, principalmente quando esses assuntos forem algum probleminha que está acontecendo no relacionamento. A tal DR. Eles já ficam todos na defensiva. E vamos combinar? Eles têm lá a sua razão, né? Difícil essa conversa não sair muito frustrada. Isso porque antes você tinha essa conversa de uma maneira totalmente despreparada e equivocada. Mas não se preocupe. Isso acabou. Quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai saber exatamente como ter essa conversa e ter sucesso, que é esse o seu objetivo. Então, depois que você ler, ter feito todo este processo, você vai guardar essa carta e aí você vai pensar em tudo o que você desabafou e você vai perceber que tiveram algumas coisas que aconteceram que não tem o mesmo peso que tinha antes de você ter desabafado. Assim como você também pode perceber que assuntos que você achava que não tinha muita relevância, de fato tem, e você identificou uma dorzinha que você antes não tinha visto. Isso porque quando a gente passa por papel, quando a gente desabafa, a gente tem maior consciência do que está acontecendo conosco por conta dessa situação ou um comportamento do seu companheiro que você quer aí abordar nessa conversa. Antes de mais nada, é importante você saber que você vai se preparar um dia antes de ter essa conversa. Um dia antes você tem que se preparar. Não é no dia da conversa que você vai fazer tudo isso. Depois, o segundo passo é você perceber quais são os seus sentimentos, os seus reais sentimentos por conta dessa situação ou comportamento, enfim, que você queira solucionar com o seu companheiro. Você se sente frustrada com isso? Você se sente magoada? Você se sente irritada? Quais são os seus sentimentos? Pense em como você se sente. Depois, você vai pensar nas consequências. O que acontece, qual é o impacto desse comportamento, dessa situação na sua vida, na vida do seu relacionamento, da sua família? Quais são esses impactos? Então perceba que a sua conversa, ela vai ser muito mais sobre como você se sente e quais são os impactos do que os atos em si. Ou seja, nada de apontamentos. Você não vai focar no que ele faz, no que ele deixa de fazer. Não é isso. Porque quando a gente foca nos apontamentos, quando a gente foca no que ele fez, deixou de fazer, na situação, a gente distancia o companheiro. Ele vai ficar cada vez mais na defensiva. E logo não vai estar aberto a essa conversa que você quer ter com ele. O terceiro passo. Esteja gata. Presta atenção, esteja gata, gata aí gostosa.
ok? Se prepare para essa conversa. É hora do decote, da saia justa, enfim, mostre os seus atributos. Você precisa estar realmente preparada para essa conversa, dos pés à cabeça, de dentro para fora, ok? Sabe o que vai acontecer? Quando o seu companheiro te vê toda poderosa, toda maravilhosa e gostosa, ele já vai estar muito mais receptivo, porque ele terá segundas intenções. E aí, quando você for conversar com ele, você não vai passar para ele o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que ele fez, deixou de fazer. Você vai começar a falar dos seus sentimentos, de como você se sente, do que acontece dentro de você, quais são as consequências dentro da sua família, na casa, o ambiente não fica legal, acontece em briga, enfim. Quando ele perceber que você não vai estar lá apontando, julgando, ele vai ficar cada vez mais confortável e assim com maior probabilidade de aceitar aquilo que você está dizendo. E mais, o tempo todo, ele vai estar ouvindo tudo isso de uma gostosa na frente dele, entendeu? Gente, faça exatamente desta maneira que eu tô te ensinando. Última diquinha. Não tenha essa conversa se o dia dele não tiver sido legal. Se ele tiver chegado irritado, a gente conhece, né? Até o jeito que abre a porta e fecha a porta de casa, a gente conhece como tá aí o clima do companheiro. Então, se o dia não tiver muito bacana, ou pra ele ou pra você, tiver acontecido aí alguma situação que tenha te tirado do eixo, tenha te deixado irritado, enfim, não é o dia pra ter essa conversa. Então, você aborta a missão, ok? Agora, importantíssimo. Coloca isso em prática e me conta como foi, me conta todos os detalhes. E se precisar de um help na hora do processo, não tem problema, me manda aqui uma mensagem que eu vou tentar responder pra você, tá bom? Fez sentido pra você? Então, por favor, curta esse vídeo, fortaleça aí as minhas redes sociais. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você não me segue, me siga. Me ajuda a ajudar ainda mais a mulherada. Tem live de segunda e quarta-feira lá no Insta. Eu espero por você.